E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo um pouco diferente no canal 6x1. Acho que já deu para entender pelo título e pela thumb, né? Que é para falar aí sobre as grandes contratações que o Cruzeiro fez na sua história, só que não, tá? As grandes especulações, novelas, jogadores que tudo indicava que, não, fulano vai para o Cruzeiro, como é que vai ser? E o camarada nunca pisou na toca da raposa, pelo menos não como jogador do Cruzeiro. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao Gabriel Furtado, porque essa foi uma pauta sugerida por ele. Ó. Faz uma seleção de jogadores que sempre foram especulados, mas que nunca jogaram no Cruzeiro. Então, muito obrigado aí ao Gabriel pela sugestão. Vou falar dos jogadores que ele citou ali e de outros mais também, tá? Inclusive, eu vou ordenar por quando aconteceu esse boato, pelo menos a minha lembrança. Pode ser que eu esqueça nomes? Certamente eu esqueci muitos. Eu peguei 10 aqui e certamente tiveram outros. Inclusive, eu peço que vocês mandem também nos comentários aí, tá? Outros atletas que o Cruzeiro negociou, que teve uma novela e no final das contas a coisa não fluiu, certinho? Começamos a lista com Lucas Castroman, esse meio atacante argentino que foi ligado ao Cruzeiro em 2005, depois 2007, 2008. Castroman é um caso interessante porque é um jogador que surgiu muito bem, meio atacante ali no Vélez Sarsfield, final dos anos 90, foi negociado com a Lazio, que na época era uma potência ali do futebol italiano e tudo mais. Castroman nunca decolou lá na Itália, teve passagem pela Udinese depois, também não fez muita coisa, e aí voltou à Argentina para jogar de novo no Vélez. Jogou muito bem no Vélez, inclusive em 2005, eles eliminaram o Cruzeiro da Copa Sul-Americana e o Castroman tendo um papel determinante, assim, fazendo gol e tudo mais. E aí foi o primeiro momento, assim, que o Cruzeiro, nossa, Lucas Castroman e tudo mais. Beleza, especulou ali, não foi para frente. Ele seguiu jogando na Argentina. Em 2007 foi negociado com o futebol do México, foi para o América, teve ali o Cruzeiro que é o Castroman e ficou sendo assim um fantasma. Toda hora aparecia, assim, ninguém via o cara jogar, tá? Nós estamos falando aqui de um período, gente, que a internet de alta velocidade era uma coisa super rara. Então, assim, ninguém via o cara jogar, não tinha transmissão de jogo, mas ficava no imaginar. O Castroman vem aí. Aí 2008 foi a última vez que teve assim uma especulação mais forte, quando ele estava saindo do México, onde não jogou bem, inclusive, tá? Lá no América ele estava saindo de lá, aí tem até aspas aí do Perrella falando que era um grande jogador, que tinha sido oferecido, que o Cruzeiro estava estudando, mas que era mais de US$ 1 milhão pelo empréstimo e tudo mais. Nunca veio para o Cruzeiro e falar para vocês, que bom que não veio, tá? Porque tirando o Vélez, todos os outros clubes da carreira, o Castroman foi mal. Todos, sem exceção. Inclusive, quando ele voltou para a Argentina, ele passou pelo Boca, passou pelo Racing, onde ele encerrou a carreira, arrumou nada, lugar nenhum, tá? Números discretíssimos, nunca foi um grande jogador e sempre parecendo meio gordito, né? Acima do peso e tudo mais. Livramento, tá? Livramento, meu veredito, minha opinião aí. Lucas Castroman não ter vindo fez diferença nenhuma. Até porque o que ele tinha que fazer no Cruzeiro, né? Ele fez contra nós lá em 2005, que foi tirar a gente de uma Copa Sul-Americana que o Cruzeiro teve Diego Clementino fazendo muitos gols e perdendo outros tantos. Mas enfim, Castroman nunca veio, ainda bem. Esse camarada aí eu queria ter visto no Cruzeiro, tá? Mas queria demais, meu povo. Ele é o Françoaldo, da cidade de Codó. Talvez você conheça ele como França, atacante que jogou no São Paulo, Bayer Leverkusen. E o França, assim como outros jogadores tipo Dodô, Washington, até o estádio. Você lembra do estádio que os portugueses iam construir para o Cruzeiro? Eram nomes que normalmente aparecia a especulação deles no Cruzeiro depois de uma derrota, uma eliminação, algum problema assim, tá? Mas em várias oportunidades ele foi ligado ao Cruzeiro. Eu achei uma reportagem de 2006, inclusive, do Perrella, falando que o França era um jogador que interessava, mas não tinha como na parte financeira, porque ele ganhava US$ 300 mil por mês. Essas cifras, na época, eram completamente impagáveis para o futebol brasileiro. Assim, o França é um cara que eu realmente, eu era muito, muito fã do França. Ele jogava demais, gente. No São Paulo, esse maluco era um absurdo, metia gol de tudo quanto é jeito, dava assistência. Lembro dele quando ele foi para a Alemanha, lá no Bayer Leverkusen. Ele não brilhou na Alemanha, assim, mas jogou, por exemplo, formou dupla de ataque com o Berbatov no Bayer Leverkusen. Olha que loucura. E depois, eu lembro dele fazendo gol no Real Madrid e tudo. Depois ele foi jogar no Japão, né? Foi ganhar dinheiro, aparentemente, pagavam muito bem por lá. Jogou muitos anos no Japão e tudo mais. Aí depois, em 2011, quando ele estava para aposentar,
ele veio para o Brasil e jogou umas partidas pelo Icasa. Exatamente, o Icasa na época estava na Série B do Brasileirão. Mas o França foi muito bom atacante, não teve assim muita sequência na seleção e tudo mais, mas baita jogador, tá? Um dos maiores, inclusive, da história do São Paulo, né? Um dos maiores artilheiros da história. É um cara que eu, por muito tempo, torci para essa especulação virar realidade. Nunca aconteceu. E eu falei aqui de passagem de Dodô, Washington e tudo mais, porque não lembro assim de uma coisa muito concreta. Nossa, estão vindo, mas eram nomes que sempre rondavam ali o noticiário do Cruzeiro também e nunca pisaram na toca da raposa. O Dodô até tem uma história com o Cruzeiro, que fez 5 gols na gente, né? O Dodô foi um baita do atacante, o Washington, coração valente também, né? Excelentes jogadores. A década de 90, os anos 2000 ali, a gente tinha muito mais atacante que metia gol do que o futebol de hoje, a verdade é essa. Eu tenho certeza que você não sabe quem que é esse cara aí, ó. Marcelo Tavares, zagueirão que jogou por muito tempo no mundo árabe, e esse aqui tem uma particularidade maravilhosa. O Marcelo Tavares, no início de 2007, ele acertou um pré-contrato com o Cruzeiro. Ele ia chegar ao Cruzeiro no meio do ano, tá? E tudo mais, tudo certo, pré-contrato assinado. Aí você fala, quem é Marcelo Tavares? Não sei, eu nunca vi um jogo dele. Ninguém nunca viu, na verdade, porque jogou a carreira quase toda no mundo árabe, né? Ninguém, é modo de dizer, né, gente? Aqui no Brasil nunca foi um jogador conhecido, defendeu alguns clubes menores ali no início de carreira e foi parar no mundo árabe. Não era o mundo árabe de hoje, né? Tão rico assim, mas certamente ganhava uma moeda legal por lá. O nosso nobre Marcelo Tavares tinha assinado um pré-contrato, mas aí na hora de se apresentar ao Cruzeiro, ele falou assim: ô Cruzeiro, a minha mulher não quer ir embora, quer ficar aqui, então eu quero continuar aqui. Aí o que o Cruzeiro fez? O Cruzeiro chegou a um acordo com o Al Hilal, da Arábia Saudita, esse que o Leonardo Jardim treinou recentemente, onde o Matheus Pereira jogou também. Chegou a um acordo e emprestou o cara por 6 meses para os árabes. US$ 350 mil. O Cruzeiro recebeu, tá? US$ 350 mil pelo empréstimo de 6 meses. Passou 6 meses, aí ele foi e fez outro empréstimo de novo para o Al Hilal por mais US$ 500 mil. E aí tem aspas maravilhosas do Eduardo Maluf, que era então diretor de futebol do Cruzeiro, falando que o Cruzeiro não fazia mais questão da chegada do atleta, que o jogador não queria vir pela relação pessoal, questão dele, da esposa e tudo mais. Então, gente, Marcelo Tavares foi jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro recebeu 2 vezes pela saída dele por empréstimo, mas ele nunca botou os pés na toca da raposa. Nunca foi jogador do Cruzeiro, mas esteve em algum momento aí no bid da época, tá? Então, Marcelo Tavares, que assim, desconhecido, e aí ele ficou lá, Arábia, Catar, não sei o quê, e em 2015 ele voltou ao Brasil e jogou algumas partidas pelo Madureira, exatamente o Madureira do Rio de Janeiro, e aí depois encerrou a carreira. Então, esse é o Marcelo Tavares. Prazer, Marcelo Tavares. Inclusive, acho que está trabalhando no futebol aí, lá no mundo árabe mesmo, integrando comissão técnica. E para dar minha opinião, foi uma boa ou uma má ideia o Marcelo Tavares não ter vindo? Não sei, nunca vi jogar, não tenho a menor ideia se era bom, se era ruim, não tenho ideia, tá? Então, realmente, eu sou incapaz de opinar. Agora, se fosse um Sérgio Ramos, eu não acho que ele não tinha passado a carreira toda jogando no mundo árabe, depois vindo jogar, né, no Madureira. Então, Marcelo Tavares, seja feliz aí, mas não convenhamos que não vai fazer falta na história do Cruzeiro. Aí tem um jogador que em 2008, se liga nas aspas aqui, tá, do Alvimar. É um jogador que foi falado, mas chegamos à conclusão de que não seria ideal para nós agora. Eu prefiro não comentar porque ele não virá, está descartado. O nome desse rapaz é Radamel Falcão Garcia Zarate, atacante colombiano, na época estava no River Plate, baita jogador, teve uma carreira brilhante, né? Porto, Atlético de Madrid, jogou no Mônaco lá, foi muito bem, inclusive no time do Leonardo Jardim do Mônaco, enfim, tá jogando aí até outro dia aí na Colômbia, lá no Milionários. Enfim, Radamel Falcão teve essa possibilidade, o Cruzeiro sondou. Acho que no final das contas, gente, não é que o Cruzeiro descartou o Radamel Falcão por falta de qualidade, tá? Descartou porque não tinha dinheiro para comprar. Eu acho que o papo era exatamente esse. Mas essa fala do Alvimar fica maravilhosa, né? Tá descartado. É muito bom isso, cara. É muito bom e muito ruim, né? Esse aí é óbvio que se tivesse vindo para o Cruzeiro teria feito a diferença, porque para quem acompanhou o futebol ali no início dos anos, da década de 2010 até 2015, por ali, o Falcão era um dos grandes atacantes do futebol mundial. Ele estava assim, ó,
absurdamente jogando bola. Foi impressionante o que esse rapaz jogou de futebol, mas não fez, né? A trajetória dele não tem. O Cruzeiro, então, Falcão Garcia, sempre gostei muito dele, né? Agora, depois de velho, não, né, gente? Mas jogou muita bola, cara. O Falcão era embaçado. E esse cidadão aí, quem é ele? Em 2009 foi a primeira vez que ele foi especulado no Cruzeiro. Depois voltou em 2011 e 2012. Maquinelli Torres, um meia colombiano, na época estava jogando inclusive pelo Colo-Colo lá em 2009, e tem fala lá do Perrella, não, ele foi oferecido, um grupo de empresários vai comprar o jogador, quer colocá-lo no Cruzeiro, o tal grupo de empresários nunca comprou nem colocou o Maquinelli Torres no Cruzeiro. Era um bom meia, tá? Assim, um bom jogador, não foi muito além disso, não. Lembro que em 2011, né, quando o Cruzeiro estava ali montando o time para Libertadores, trouxe lá o Vitorino, ele voltou a ser especulado, ele estava saindo do Chile, mas foi emprestado para o futebol colombiano, 2012 também, teve outra especulação. Maquinelli Torres teve um delírio coletivo ali. Aí você fala, quantos jogos que você viu dele? Uns 3, assim. Mas, assim, não teve uma carreira brilhante, não. Jogou em grandes clubes da Colômbia, Atlético Nacional, tudo mais, ganhou títulos, mas nunca foi assim o bichão, sabe? Que craque. Mas é outro que teve aí. E eu sempre lembro do Maquinelli Torres. Esse era um nome muito legal. Não, Maquinelli Torres. Nunca veio para o Cruzeiro. E honestamente, esse aí eu acho também que não fez muita falta, não. Esse cidadão aí dispensa apresentações, né? Juan Román Riquelme. Ele foi citado no Cruzeiro em quase todas as temporadas de 2000 até 2012. E posteriormente, né, quando as pessoas falaram de forma mais clara, em entrevistas mais recentes aí, tem uma fala do Zezé Perrella, inclusive, que diz que em 2010 esteve muito perto de contratar o Riquelme, já tinha acertado salário com ele e tudo mais. Em 2012, depois teve uma entrevista do Riquelme dizendo que esteve muito perto de um acordo com o Cruzeiro e tudo mais. E o legal, vocês lembram da figura motorista do Sorin? É, meus amigos, nem sempre existiu um Samuel Venâncio para apurar as informações. Na época da comunidade do Orkut, o motorista do Sorin era talvez a melhor fonte, a fonte mais confiável que a gente tinha, né? Não, o Sorin está fazendo a intermediação para que o Riquelme venha para o Cruzeiro. O que acontece, gente? O Riquelme foi muito craque. Assim, para quem é da minha geração, sou de 89, início dos anos 2000 ali, era assim, monstro o que jogou de bola o Riquelme, né? No Boca Juniors, aí ele foi para Espanha, não deu certo no Barcelona, depois jogou muito no Villarreal, voltou para o Boca, ganhou mais Libertadores, né? Já tinha ganho na primeira passagem, ganhou depois de novo. E essa coisa dele vir para o Cruzeiro, quando a gente olha assim, né? Às vezes em que houve alguma hipótese, acreditando aí nas versões de Perrella e do próprio Riquelme. 2010 ele já tinha 32 anos, já era um Riquelme cansado, já não era o Riquelme assim, no seu melhor nível. 2012, então, 34 anos, já estava numa reta final de carreira. Ele era tão bom, o Riquelme era tão técnico, ele era um 10 assim, tão absurdo, que eu acho que mesmo velho, ele ainda ia dar uns tapas de qualidade, sabe? Seria um cara para acrescentar qualidade ali naquele Cruzeiro. Só que 2010, por exemplo, não veio o Riquelme, veio o Montijo. E assim, eu acho que o que o Montijo jogou, dificilmente o Riquelme teria jogado. Em 2012, a gente era um time meio avacalhado ali, mas será que ele teria feito parte de um Cruzeiro bom de 2013? Ou será que teria flopado? Nunca saberemos, tá? Fato é que Riquelme foi muito craque. Esse eu queria ter visto jogar no Cruzeiro, pelo tanto que ele era monstro no Boca Juniors. Eu queria ter visto o Riquelme assim, tá? Inclusive, houve um tempo que eu jogava o Futebol Manager lá e eu sempre dava um jeito de contratar Riquelme e Alex para o Cruzeiro, e eles eram os meus dois meias. Eu colocava o Alex e o Riquelme, 2 camisas 10 e o resto que se lasque. Mas era da hora, era da hora. Grandes figuras, foram assim, caras que eu tive realmente assim como top, assim, dos melhores camisas 10 que eu vi jogando aqui no futebol sul-americano nessa época. Outro que foi especulado em 2012 foi esse carequinha aí, ó, e depois apareceu bastante, hein? É ele mesmo, o Chuveiro, Lorenzetti. Esse aí eu vou falar para vocês com propriedade, agora que ele já encerrou a carreira, tá? Delírio coletivo. O Lorenzetti, ele era um bom jogador, mas ele não era, tipo, quando o Montijo saiu, nossa, tem que trazer o Lorenzetti. Antes, nossa, tem que trazer o Lorenzetti. Ele foi muito bem lá pela Laú, aquele momento ali da Laú, inclusive do Sampaoli, né? Quando ele aparece, ele tinha até um tiquinho de cabelo, depois ele assume
a calvície de vez e raspa a cabeça. Inclusive, se você é calvo, faz isso, tá? É melhor para você raspar a cabeça do que ficar com aquela mutuquinha de cabelo esquisitíssima. Mas, enfim, o Lorenzetti, ele era bom, habilidosinho, técnico, um tampinha, assim, mas não era, nossa, nunca foi grande coisa. Tanto que fez a carreira lá ali no futebol chileno mesmo, nunca deu um passo muito além. Foi bom, nunca foi um jogador determinante de seleção, nada disso. Um bom jogador ali, correto, bom toque de bola, articulação. É que o Cruzeiro ficou muito tempo sem ter um camisa 10, né? E ele até poderia jogar com o Montijo. Mas, sinceramente, galera, fez falta não, tá? O Lorenzetti foi mais uma dessas questões, tipo o Maquinelli, ter um nome diferente, assim, e fica na memória, mas não foi esse jogador, essa Brastemp toda, não. Era bom e tal, às vezes fazia uma graça contra time brasileiro. Jogou contra o Cruzeiro, inclusive, em Libertadores, né? Mas tomou taca para nós, inclusive, tá? O Lorenzetti, ó, que bom que não veio. Ah, e esse rapaz bonito aí, hein? 2015, o Cruzeiro remontando ali depois da saída de Ribeiro e Goulart, cismou que o Lucas Lima era o nome para a camisa 10. E assim, não foi uma especulação ou uma tentativa de uma semana, não. O Cruzeiro ficou tipo uns 8 meses por aí. O Cruzeiro ficou de 2015 todo assim, não, a gente quer o Lucas Lima. Trouxe o Arrascaeta, mas aí concluíram muito rapidamente que ele não era o armador, não, o Lucas Lima, camisa 10 do Santos, e o Lucas Lima estava jogando muita bola na época, tá? Vale destacar isso também, porque senão a gente fica com a imagem da reta final dele de Palmeiras, né? Que ele não foi bem, tudo mais. Mas o Lucas Lima jogou muita bola durante um período ali no Santos. Aí o Cruzeiro queria, fez ofertas generosíssimas ali, milhões e milhões, mas o Santos bateu o pé, não vendeu o Lucas Lima, ele seguiu por lá, fez todo tipo de conserto facial possível, né? Mas o futebol do Lucas Lima meio que perdeu o brilho, né? Tá jogando a Série A aí pelo esporte, tudo mais, às vezes tem ali momentos bons nas partidas, uma jogada bonita, um gol, uma assistência, mas não virou também um jogador da primeira, assim, né? Da primeira prateleira. Não é alguém que eu lamento não ter jogado no Cruzeiro, não, tá? Honestamente. Detalhe, hein? Lucas Lima fez gol em Brasil e Argentina, lá na Argentina. Teve isso. Mas, sinceramente, é um jogador que nunca me. Não me gusta. E, inclusive, depois de velho, aí de vez em quando aparece, às vezes apareceram, né? Até uns 2 anos atrás. O Lucas Lima tá sem clube, vai pro Cruzeiro. Não, não, né? Passou o bonde, né, galera? Mas enfim, é um jogador que teve um bom momento ali, mas não entregou o que prometia. No tienes palabra. Essa aí é recente, essa vocês lembram, hein? Bruno Valdez em 2023, o xerifão paraguaio. O mais legal da especulação do Bruno Valdez, né, além dos bastidores que depois o Samuel trouxe pra gente aí, é que a grande maioria da torcida do Cruzeiro nunca viu o Bruno Valdez jogar, se convenceu que o cara era muito bom, e assim, nós que fazemos a cobertura do Cruzeiro, temos parte de contribuição nisso também, porque assim, a hora que o Cruzeiro falou, não, tá trazendo o Bruno Valdez, aí você olha e fala, pô, o cara tá jogando na América do México, é um jogador relevante, jogador de seleção paraguaia e tudo mais, gente, não, deve ser bom, né, o cara deve ser bom. Ô, gente, ele pode ter sido bom em algum momento. E ele tem temporadas lá que ele foi bem no América, tudo mais. Mas o que esse rapaz é paçoqueiro é um absurdo. E aí ele tinha tudo acertado com o Cruzeiro, né? Tudo no esquema e tudo mais. E aí o Boca Juniors mandou um jatinho, mandou um avião para buscar Bruno Valdez. E aí depois, quando ele chegou no Boca, ele disse: não, o Boca Juniors se preocupou comigo, mandou um avião para me buscar, isso foi decisivo. Ah, vá a merda, viu, Bruno Valdez? Pelo amor de Deus. Final das contas, foi pro Boca Juniors, jogou mal pra caralho, foi reserva a maior parte do tempo, depois foi emprestado para o Cerro e negociado em definitivo. Atualmente está jogando no Cerro Porteño, jogador absolutamente irrelevante. Que bom que não veio, tá? Porque era caro, não jogou nada e provavelmente teria feito bastante raiva na gente, porque convenhamos que o Cruzeiro em 2023 era difícil ser zagueiro naquele time, né? Quer dizer, a gente teve a melhor dupla de zaga melhor defesa do campeonato com Rafael no gol, Neres e Castan na zaga? Teve, mas acreditem, com Bruno Valdez dificilmente teria sido melhor, tá? Então, ó,
Sucesso, irmão. Que bom que não veio, tá? Vai ser feliz aí com seu jatinho. E para fechar a lista, Valentim Gomes, na atual temporada 2025, o resgate do soldado Valentim nunca aconteceu. Essa foi uma negociação que a gente se empolgou, né? Quer dizer, a gente é muita gente, né? Eu me empolguei. Falei, cara, esse moleque é muito bom. E ele é bom zagueiro, bom jogador, zagueiro, canhoto. O Vélez foi campeão argentino com ele, sendo ali o capitão do time e tudo mais. E aí começaram os problemas, né? Primeiro o clube argentino pedia uma coisa, aí o Cruzeiro concordava, aumentava o valor e tudo mais. Chegou a hora que o Pedrinho encasquetou, embucetou, não quero mais. E aí não deu, aí veio lá a questão de que ele tinha sido reprovado em exame médico 6 meses antes, aí veio o papo dele para a Udinese da Itália, mas não deu certo agora, o clube não pagou, o cara tá treinando numa praça da Itália, depois teve que voltar, jogar mais um semestre e finalmente no meio do ano, né, teve outra, inclusive outra especulação que o Cruzeiro dessa vez teria feito uma proposta de empréstimo que o Vélez não quis e o Valentim Gomes não veio para o Cruzeiro, mas conseguiu sair do Vélez. O soldado foi resgatado pelo Real Betis, tá? Ele está jogando lá na Espanha, inclusive com alguma frequência, às vezes de zagueiro, às vezes de lateral esquerdo. Mas assim, esse é um que infelizmente não veio para o Cruzeiro. Eu queria que tivesse dado certo, mas fiquei feliz dele sair de lá, viu? Porque definitivamente esse cara não merecia mais continuar no Vélez, com toda a confusão que era aquela diretoria, aquele presidente loroteiro deles lá. Deu certo, Valentim, saiu, vai ser feliz. Mas esse é um que eu queria no Cruzeiro. Tá? Então, aqui dos nossos 10 nomes, deixa eu só fazer aqui um levantamento. Ó. Começamos lá com Castroman, furada. Marcelo Tavares, furada. Falcão Garcia, um bom, que a gente não trouxe. França, né? Para mim, 2 bons. Maquinelli Torres, dane-se. Riquelme, 3 bons. Lorenzetti, né? Lucas Lima, né? Bruno Valdez, né? Valentim Gomes, 4. Então, forçando aqui, 4 que eu acho que teria sido interessante ver no Cruzeiro e 6 que ainda bem que não vieram, porque não fizeram nada demais. Tá bom? Mas enfim, eu acho que foi legal fazer um vídeo um pouquinho diferente aí nesse domingão, né? Que a gente está acompanhando os jogos da rodada e eu estou gravando esse vídeo antes do jogo do Cruzeiro contra o Vitória, tá? Uma pauta fria, diriam alguns, né? Justamente para poder ter um dominguinho de folga e não deixar vocês sem conteúdo, tá bom? Mas galera, deixa aí nos comentários aí algum jogador que você lembra que eu esqueci, se você concorda ou discorda aí das minhas avaliações também, e se tiver pautas a sugerir, pergunta para 6x1 responde, pode deixar aqui nos comentários também, beleza? Que a gente tenta trazer isso para um debate aí durante a semana ou nos próximos vídeos, lives, enfim, beleza? Muito obrigado, então, por acompanhar. Se não deixou o like, deixa o joinha aí, se inscreve aqui no canal 6x1 e amanhã, segunda-feira, a gente está de volta com a rotina das lives às 6 e ônibus aqui no canal. Fechou? Galera, tamo junto. É isso. Um abraço, bom fim de semana para nós. Um beijo no cérebro e até o próximo vídeo. Valeu!